Dia 14 de março fez 107 anos do nascimento de uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos, Carolina Maria de Jesus, que escreveu uma das maiores obras de importância da literatura, que é Quarto de Despejo. O mesmo 14 de março, onde fazem 2 anos da morte da Marielle, o que torna tudo mais simbólico. Se você é uma pessoa que romantiza a pobreza, que romantiza a miséria humana, então talvez esse livro vai ser fácil, vai ser tranquilo, um livro para tomar no café. Agora, se você tem uma relação crítica com a situação do país e a miséria das pessoas, então definitivamente esse livro é pesado e ele vai ser indigesto em várias passagens. Nascida em 1914, em Sacramento, em Minas Gerais, e depois de um tempo ela vai morar na favela do Canindé, em São Paulo, uma favela que ficava nas margens do rio Tietê. Ela vai ser mãe de 3 filhos, mãe solteira, e ali, naquela situação extremamente delicada, numa situação de completa miserabilidade, ela vai despertar para a alma literária dela e de poetisa. Então, com cadernos que ela encontra no lixo, essa mulher negra, favelada, vai começar a escrever o diário dela, que depois vai se tornar Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. O meu intento aqui não é ficar fazendo uma demonstração biográfica, até porque isso tem um livro maravilhoso que saiu, que eu vou botar o link lá embaixo, que é Carolina, uma biografia do jornalista Tom Farias. Mas a minha intenção aqui é discutir a Carolina que se apresentou para mim, a Carolina que eu fiquei conectado de alguma forma. A Carolina, ela desferia nas palavras dela como se fossem golpes de faca e atirava para todos os lados. Ela não poupava nada. E ela vai entender a situação do brasileiro negro, do brasileiro pobre, melhor do que qualquer cientista social. É essa a diferença. É a gente sair daquelas teorias acadêmicas e conhecer os fatos e a miséria com quem realmente vive. A Carolina, ela vai descrever em inúmeras passagens que a escravidão atual é a fome e a dor dela de ter os 3 filhos para alimentar e não ter comida. Então a gente vai acompanhando esse diário que foi escrito entre 1955 até 1960, passagens sobre o cotidiano da favela do Canindé, brigas, festas, sobretudo muita briga, muito conflito, e essa mulher tendo que lidar sozinha com os 3 filhos e garantir o sustento deles, saindo todo dia para catar papel, e o quanto isso era pesado, o quanto isso era forte para ela, catar papel e catar ferro, a tal ponto que ela dizia que ela usava de uma fórmula de escapismo. Ela imaginava que tudo era um faz de conta, porque a realidade era muito sofrida. A fome vai marcar e vai permear a obra inteira. Então é muito sofrido tu ler uma mãe que quer alimentar os filhos, mas é obrigada a recorrer ao lixo para alimentar os 3 filhos pequenos. Nesses 107 anos, para mim, a Carolina tá mais viva do que nunca. Ela faz mais sentido no Brasil atual do que nunca, porque a escrita dela, ela é assombrosa. A Carolina, ela consegue assombrar o Brasil. Assim como ela assombrou o Brasil em 1960, quando a obra foi publicada, ela assombra a gente também. Essa mulher que apareceu para mim tem uma escrita que te prende pela simplicidade e, sobretudo, pela honestidade nas palavras. É isso que torna a obra tão densa e tão pesada ao mesmo tempo, mas tem uma beleza na forma como ela consegue encontrar uma poesia em toda a desgraça, em toda a desumanidade, a desigualdade provocada nesse país. E aí tu vê os comentários que ela faz durante a obra, que nada mudou. A escrita dela, como eu falei, é dividido e não em capítulos, mas em dias. Então tem dias que ela escreve mais, que são os dias em que ela fala que ela tinha se alimentado, então ela estava disposta, estava feliz, e os dias que ela escreve uma linha, 2, um parágrafo, é os dias marcados pela fome, tanto dela quanto dos filhos. Quando eu lia, vinham 2 frases na minha cabeça. Uma do José Saramago, que dizia: a fome é obscena, e a outra do Betinho: a fome tem pressa. Isso fica muito marcado na cadência da escrita dela, onde basicamente o que vai se repetir todos os dias é:
não tenho dinheiro, preciso arranjar comida para alimentar meus filhos. A minha filha Vera Eunice, que é quase a musa inspiradora dela, é a única filha mulher dela, vai pedir o tempo todo comida, sapato, e ela se dói porque ela não pode dar. E ela tem nas páginas o único método de alívio daquela vida muito sofrida. Tu entra e olha as fotos da favela do Canindé para poder imergir dentro daquela descrição que ela faz sobre a favela, da situação doída e de como ela queria se ver livre daquilo, de como ela queria ir para um outro lugar, fugir daquele mundo. E é ali que pega uma parte bem impactante, quando ela descreve em algumas passagens a possibilidade do suicídio. Mas ao mesmo tempo ela tem 3 filhos, então ela jamais faria algo do gênero. Mas ela comenta de diversas pessoas que vão encontrar na morte a única fuga possível para o pobre daquela situação tão horrenda e precária. Sabe, tu imaginar uma mulher naquela situação, ainda encontrar forças para escrever e fazer um diário sobre a sua rotina. Mas aí tem uma coisa também que é interessante. A Carolina, ela dizia, principalmente em brigas com os vizinhos, ela dizia: eu tô escrevendo um livro sobre a favela e um dia eu vou sair daqui e eu vou publicar nesse livro o nome de todos vocês que me fizeram mal. E ela utiliza dessa ferramenta do livro como uma esperança e um sonho em que ela vai se agarrar. Quando o jornalista Audálio Dantas vai encontrar ela na favela do Canindé e vai conseguir a publicação do livro dela, na verdade ele só vai ser um trampolim, porque o sonho, a escritora era ela, a alma de poetisa era dela. O livro já estava pronto. É uma leitura muito mais do que necessária para a gente poder entender a grande maioria da população brasileira. Porque no governo Temer, o Brasil conseguiu voltar para o mapa da fome da ONU, que tinha saído a partir de 2003, 2005, a gente tinha saído do mapa da fome e agora a gente voltou. Não é à toa que faz tanto sentido a obra da Carolina para a quantidade de gente que hoje está vivendo em situação de rua, famílias inteiras sendo despejadas e tendo que viver nas ruas. Então assim, ó, a situação de catar comida do lixo, a situação de ter que alimentar filhos pequenos e não ter dinheiro, a situação da miséria humana, ela continua. E ela vai se perpetuando. E não tem nada de romântico nisso. Não tem nada de meritocrático nisso. E a Carolina vai mostrar isso muito claramente. Então, a minha única coisa é o seguinte. O Brasil, principalmente o Brasil que a gente está vivendo, precisa merecer Carolina Maria de Jesus. Acho que a gente não merece uma escritora do gabarito dela, da excelência dela. A gente ainda não merece. Eu acho que a gente ainda é um país em desenvolvimento para isso. E para encerrar o vídeo, eu fico com uma citação que ela fez. Ela escreveu em 1958 o seguinte: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Então, senhoras e senhores, apresento uma ideia de Brasil que poderia ter dado certo se eu ouvisse as palavras da Carolina. Então eu encerro aqui esse vídeo, agradeço a minha amiga Taíla, que pediu esse vídeo sobre a Carolina. Espero que, Thay, que você tenha gostado, que vocês tenham gostado de uma forma geral. É mais do que importante, mais do que na hora a gente ler a Carolina Maria de Jesus, a gente lê mais autores e autoras nacionais e, sobretudo, autoras e autores indígenas e negros. Fica aqui então a dica. Para quem quiser adquirir o livro, o link está ali na descrição, o link da Amazon, vai estar ajudando imensamente ao canal. Então vamos lá, se inscreva, compartilhe, por favor, por favor. Vamos fazer o canal crescer, tá bom? Um beijão para todo mundo.